O que é parcelamento tributário? E transação tributária? Está fácil obter a CND? Essas questões são esclarecidas pelas especialistas doutora Luciana Pereira da Costa e doutora Calliope Lima no quadro Minuto Tributário, agora aqui no canal do Boca. Na Rádio Bandeirantes, Boca no Trombone, Minuto Tributário, os tributos passados a limpo. Direito tributário, sim, agora é o nosso quadro especializado, sempre capitaneado por ela, a nossa especialista, doutora Luciana Pereira da Costa. Seja muito bem-vinda a mais uma edição do Boca aqui da Rádio Bandeirantes, doutora, bom dia. Muito bom dia, Paulo Solano, bom dia aos nossos colegas de programa, nossa audiência maravilhosa, um ótimo dia a todos. Te agradece a sua disponibilidade, sempre para nos atualizar das demandas do direito tributário, trazer importantes decisórios, saber como está a legislação. E claro, né, a senhora não vem só, está muito, mas muito bem acompanhada. Diga para a gente quem é a especialista que estará com a senhora nessa edição do Minuto Tributário, doutora? A minha querida amiga Calliope Lima, advogada já experiente na área tributária, embaixadora também comigo. É uma alegria recebê-la aqui no nosso Minuto Tributário. Bom dia, doutora Calliope, tudo bem? Bom dia, tudo bem, Solano, Luciana? Mais uma vez agradecer o convite para estar aprendendo junto com vocês, fazendo uma troca aqui com essa audiência tão qualificada que você tem, Solano. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Gente que agradece, doutora Calliope Lima, advogada com mais de 22 anos de experiência na área jurídica, especialista em direito tributário, em direito empresarial, pela Universidade Federal de Pernambuco, fundadora da Calliope Lima Soluções Jurídicas, com atuação em todo o Brasil, advogada de negócios, com foco em soluções jurídicas estratégicas para empresas dos setores de varejo, alimentos, serviços e mercado digital, conselheira seccional da OAB Paraíba e primeira mulher a relatar na segunda Câmara em 2025, embaixadora do Movimento Mulheres do Tributário, como falou a doutora Luciana, né? E defensora da simplificação tributária, do compliance fiscal e da segurança jurídica para o setor produtivo. Com todos esses predicados, doutora Calliope, a gente já quer entrar no assunto que a senhora vai tratar conosco. Um deles, né? É verdade que as empresas podem conseguir até 70% de desconto nas suas dívidas com o governo, doutora? Sim, quando a gente está falando, Solano, de dívidas federais, esse é o percentual que a gente pode alcançar com as transações tributárias. Eu digo que a transação tributária, ela retomou a dignidade fiscal dos empreendedores aqui no Brasil. Você, com uma boa assessoria, você pode programar esses seus pagamentos de forma a viabilizar o retorno da tua empresa no jogo. E isso é fundamental, né, doutora Luciana? Pagar menos, né, pagar justo, né, e o justo sempre é o mais indicado, né, nessas situações. E necessário, né, Solano? A gente está falando aí, na verdade, vamos olhar, se o nosso país termina estrangulando a atividade econômica do peso do Estado, chega sempre a hora que ele tem que aliviar a mão para poder, enfim, né, deixar esse empreendedor respirar, conseguir tocar os negócios e ainda assim recolher algum tributo, né? Então a gente fala dessas transações, é muito necessário que seja feito, mas isso é uma consequência de uma causa que vem antes, né? É um governo, né, sempre que cobra demais, então ele termina estimulando esse tipo de comportamento, que traz como consequência, depois, para viabilizar a própria arrecadação, né, a necessidade desse tipo de acordo. Então, muito bem-vindo, sim, com certeza, esse tipo de transação e necessário. Doutora Calliope, muita gente acha que o parcelamento é a única saída. Tá meio que um estigma, assim, na sociedade, né? A transação tributária, ela pode ser mais vantajosa, doutora?
Sim, o parcelamento, ele é uma das fases da transação, sabe, Solano? A gente tem o parcelamento de que desemboca numa organização desse débito. Então, a gente pega o débito, a gente trata esse débito, a gente negocia com a Receita, com a Procuradoria da Fazenda Nacional, a gente coloca na mesa a capacidade de pagamento daquela empresa, a gente coloca na mesa a condição social que aquela empresa promove na sua área geográfica de atuação, quantos empregos estão vinculados à perpetuidade daquela empresa. Tudo isso é levado em consideração pela PGFN para que a gente monte um plano de pagamento que seja viável no fluxo de caixa e que permita que a empresa continue gerando empregos, continue gerando renda e consiga pagar seus impostos de uma maneira adequada, o que fica bom para todo mundo, né? Para quem arrecada e para quem paga. Parece o mundo perfeito, né, doutora Luciana? Porque o empresário que ele precisa realmente é de saúde financeira para poder estar em dia, né, estar quite ali com as suas obrigações tributárias, mas também poder gerar emprego, gerar riqueza e ser uma mola propulsora na economia do país, não? Com certeza, Solano. Na verdade, e quando a gente fala aí, a doutora Calliope trouxe muito bem, a gente tem a oportunidade em algumas situações de negociar a forma desse acerto com a Fazenda também é muito importante. Outra coisa importante também é não simplesmente a gente aderir sem olhar exatamente o que está sendo cobrado, por que está sendo cobrado, será que tem uma revisão aí nessa área tributária aí, com possíveis cobranças indevidas, o que a gente sabe que acontece. A interpretação da legislação tributária, ela traz muita, vamos dizer assim, é muito vaga e depende, às vezes, do contribuinte interpretar de uma forma ou de outra. Então, tudo isso passa também pela análise, por isso a necessidade de procurar um profissional da área especializado, não simplesmente sair aderindo a negociações sem exatamente saber se aquilo é realmente devido, se essa é a melhor forma, se há alguma margem de negociação. A gente está prestes a passar por uma reforma tributária, está chegando aí, né, o ano de 2026, de 2027, que a gente vai ter novas formas de tributar e as antigas formas, talvez, a gente tem a dificuldade de recuperar créditos antigos. Então, a gente falar de olhar para o passado, tanto para pagar dívidas, ou a gente vai também olhar para o passado para talvez recuperar possíveis créditos que tenham ficado para trás. Então, é bem importante passar um pente fino aí, o ano 2025, né, deve servir para isso, para aquele empreendedor mais atento, é um ano importante. Como diz no popular, né? Ajeitar as melancias aí dentro da carroça, né? Bem importante mesmo. Doutora Calliope, acho que essa questão aqui deve ser bem comum na sua banca aí. Empresários que já estão pagando parcelamentos antigos, eles podem revisar esses parcelamentos ou até, doutora, trocar esse modelo? Sim. A depender do contexto, claro que essa resposta precisa de uma análise prévia, né, da realidade daquela empresa, mas em tese é sim possível. Muitas vezes, como a própria doutora Luciana falou muito bem agora, os empresários aderem a parcelamentos que não foram tratados. Eles não foram analisados, o fato gerador daquela dívida, se a gente consegue mitigar esse valor desde a origem. E aí, geralmente, eles aderem a um parcelamento que a própria operação não é capaz de honrar. E aí a gente consegue fazer uma reanálise para poder eventualmente ajustar esse parcelamento de uma forma mais justa, promovendo justiça fiscal e segurança jurídica, né? Novamente trazendo aquilo que é bom para todo mundo, a perpetuação da empresa e uma arrecadação adequada. E é por isso que eu digo sempre, uma análise mais profissional desse débito é primordial para o sucesso desse parcelamento oriundo de uma transação bem efetivada. Porque se a gente não faz essa análise, se a PGFN também não tem acesso a essa capacidade de pagamento efetiva daquele cliente, muitas vezes ela quer cobrar aquilo que o cliente não é capaz de honrar. O cliente, eu digo, o próprio contribuinte. Então, essa análise profissional, ela é primordial para o sucesso dessa adesão. Daí, doutora Luciana, tá a importância, a senhora até já referiu na outra resposta, né, de ter uma assessoria qualificada, uma assessoria especializada, para poder
passar esse pente fino, né, conforme essa situação que a doutora Calliope ilustra, né, quer dizer, um parcelamento que já existia, mas que daqui a pouco, se fizermos uma revisão, ele vai ficar mais palatável, ele vai ficar mais adequado ao que prevêem as normas tributárias. Com certeza, tu vê, tem muitas formas, né, de socorrer esse empreendedor, né? O importante é que ele saiba procurar ajuda especializada. Primeiro, ele pode nem ter que pagar aquela dívida. Talvez ele tenha créditos em outras situações que aquilo pode ser compensado. Segundo, aquela dívida pode ter sido cobrada de uma forma muito abusiva, com multas muito excessivas, que não eram necessárias. Talvez aquele primeiro parcelamento, que ele fez uma adesão sem ter orientação, foi ali direto no site, já fez, talvez não fosse a melhor opção e agora está pesado para pagar. E agora, com essa nova oportunidade, ele pode renegociar essas situações. Então, são várias questões que todas elas em conjunto ajudam esse empresário a olhar melhor para o seu negócio, repensar a estratégia de negócio, o posicionamento da empresa, também já para começar a olhar para os cenários do futuro, né, de como é que ele vai tocar essa empresa daqui para frente, quando a gente falar em não ter mais, talvez, benefícios fiscais do ICMS, de algumas situações que vão com a reforma se acabando, se isso ainda vai fazer sentido para a empresa, fazer opção pela reforma tributária ou ficar no simples, dependendo do tipo de negócio que ele faz, se ele vai direto com o consumidor final, se ele tem negócios com outras empresas, se ele vai gerar créditos nessas negociações, tudo isso ele pode olhar, e a ajuda especializada se faz importante aí nesse momento para ter esse olhar mais amplo sobre as questões e não pontual, né, às vezes sem entender a estratégia do todo. Não tenha dúvida. Doutora Calliope, nossa especialista, convidada hoje aqui do Minuto Tributário para conversar sobre esses importantes temas. Outra pauta que é fundamental para o empreendedor, ter uma CND, a Certidão Negativa de Débitos. Hoje em dia, doutora, ter a CND virou uma questão de urgência para as empresas. Qual é o melhor caminho, doutora Calliope, para consegui-la de uma forma segura e mais rápida? Sim, e eu ainda acrescento mais uma característica primordial para essa CND, que ela seja durável, tá, Solano? Muitas vezes a gente entra em empresas que fazem adesão a parcelamentos, a transações não pensados, unicamente para retirar uma CND com foco em uma realidade imediata. E aquele pagamento ele não se perpetua porque não é viável financeiramente. Então, a CND que ela promove saúde fiscal para a empresa é aquela que te traz para o jogo da conformidade fiscal, mas que te possibilita que ela tenha vida longa, né? Hoje em dia, antigamente a CND era muito importante para quem militava ou para quem fazia negócios com o governo. Hoje em dia, o compliance fiscal ele faz parte de uma realidade de muitas empresas já. Há 2 anos atrás, só de grandes empresas. Hoje eu já me deparo com pequenas empresas que fazem essa triagem inicial para escolher, inclusive, com quem contratar os seus serviços, a quem comprar os seus produtos. Então, a CND, ela cada vez mais é uma parcela, é um momento, um documento imprescindível para você fazer crescer o seu negócio. Então, como é que a gente consegue um CND de forma durável? Planejando esse pagamento. Obviamente que no contexto ideal, se você consegue arcar com seus impostos periodicamente, esse é o melhor modelo. E para isso eu sugiro, inclusive, ser feito um planejamento tributário. Muitas vezes os contribuintes dizem, doutora, mas é impossível pagar os tributos que o Brasil nos exige. Eu costumo dizer que a tributação no Brasil, ela sim, extremamente alta, mas ela é mais complexa do que alta. Quando a gente domina o contexto de onde o meu serviço, o meu produto está inserido no recolhimento de tributos, com mais facilidade eu consigo enxergar a necessidade de criar ou de extinguir processos dentro da minha empresa que vão propiciar uma redução da minha obrigação fiscal. Então, é dentro de um contexto de planejar a tua atividade que essa CND ela pode ser contínua, sem a necessidade de um parcelamento, mas trazendo para o tema de hoje, Solano e Luciana, se eu já tenho esse débito e eu preciso de uma CND, vamos tratar esse débito, entender a urgência desse cliente, mas que essa CND
CND seja trazida com uma perpetuidade, com uma possibilidade de ser inserida dentro daquele contexto da empresa, para que eles não precisem estar sempre apagando incêndio. E isso que é que impulsiona o contribuinte e o nosso cliente. Ele sempre entra em parcelamento em transações desfavoráveis a longo prazo. Então, o contribuinte que hoje tem vida longa é aquele que prepara, que planeja a sua atividade. E é nesse contexto que eu acredito na advocacia tributária hoje. Obviamente, né, Lu, a gente, como advogados, a gente obrigatoriamente atua no contencioso. Mas eu enxergo que os empresários que estão tendo mais resultados são aqueles que estão planejando sua atividade, planejando o pagamento dos seus tributos e planejando, inclusive, o parcelamento desses tributos que já existem. Então, tudo tem que ter um olhar muito profissional para trazer esse cliente para o jogo e manter ele também no jogo por muito tempo. Como falou a doutora Calliope, né, doutora Luciana? CND saudável e durável. Ajuda muito aí aos empreendedores e principalmente às empresas. Com certeza, e a doutora Calliope traz um ponto muito importante. A atuação tem que ser preventiva, a gente não está o apagar incêndio. Claro, se for necessário, estamos aí, os advogados estão aí para isso, mas a gente podendo evitar o incêndio é sempre a melhor forma. Então, a atuação preventiva, né, olhando antes de fazer um parcelamento lá de qualquer jeito, se não tem outra forma, se não tem possíveis créditos, olhar os possíveis riscos, né, tributários ali, advertir o empresário, pensar estrategicamente, inclusive, na hora de assumir ou não um risco, tomar ou não um crédito bancário, manter a empresa alinhada, tudo isso faz parte da atuação do especialista na área tributária, que tem que estar ali junto, né, na hora de tomar as decisões da empresa, com o dono, com o pessoal da contabilidade, do fiscal, com o pessoal de compras, enfim, é uma conversa entre todos, né, para que a gente consiga deixar essa empresa cada vez mais assim, competitiva, sustentável, né, no mercado de hoje. Perfeito. Doutora Calliope Lima, muito obrigado pela sua participação, como sempre, de excelência aqui para brilhantar o nosso Boca no Trombone, o nosso Minuto Tributário. Já fica o convite, volte sempre, a casa é sua aqui na nossa Rádio Bandeirantes. Muito obrigada novamente aqui pelo convite e ressalto um último ponto, viu, Solano? Os empreendedores que estão aderindo à transação, eles têm que ter ciência de que em caso de não cumprimento, vocês entram num impedimento de 2 anos para uma adesão de uma nova transação, o que é diferente de um refis comum. Então, hoje eu tenho em carteira, acredito que Luciana também, muitos clientes impedidos de transacionar e a gente tem que manejar outras alternativas de gestão desse passivo. Então, se eu tenho alguma dica para dar a esse empresário planeje a transação que você está aderindo para que você não tenha a obrigatoriedade de deixar de pagar e entrar num castigo tributário, assim que eu nomeei carinhosamente esse impedimento de 2 anos. Mais uma vez, agradeço esse convite. Fico muito honrada aqui, Nordeste e Sul, falando junto com você, Solano, e me coloco sempre à disposição para ser útil e ajudar o empreendedor brasileiro a crescer com cada vez mais perpetuidade. Fala, turma! Gosta de conteúdo jurídico? Então aqui, o canal do Boca no Trombone é o espaço para você. E ainda, você pode mandar a sua dúvida e ser respondido por um dos nossos especialistas. Mas tem de seguir. Te inscreve agora!